Santa Luzia, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui novamente, toda terça-feira, às 20h30, aqui no nosso canal do Facebook. Mais uma live especialistas. E o nosso convidado de hoje é um economista que vai falar para a gente do dia a dia sobre receitas, despesas, sobre recursos escassos. Então, tudo na linguagem pop, na linguagem popular, você vai entender como ler um jornal, como entender melhor, de modo que a ideia nossa é essa, tá certo? Não é falar nem juridiquês, nem economiquês, mas comunicar para você como sair dessa pandemia, como sobreviver a essa pandemia em vários ramos. Lembrando que todo mês a gente tem aqui uma conversa com o médico, nós ainda estamos em pandemia, e é com isso que eu quero começar. Eu quero compartilhar com vocês aqui o nosso quadro de Santa Luzia. Como é que estamos aqui em Santa Luzia com a questão da pandemia? Tá aí, pessoal, o nosso boletim epidemiológico do dia 4 de agosto. Nós temos em Santa Luzia confirmados 1.174 casos, recuperados 689, em acompanhamento 436 e, infelizmente, 49 óbitos, mesmo contando com toda a subnotificação. Uma nota triste saiu no Observatório Luziense de hoje, que a prefeitura ela não conseguiu a homologação das UTIs, para a questão da pandemia como um todo, e o gasto que foi feito. Então, quem tiver curiosidade, digita aí Observatório Luziense, você vai ter essa reportagem lá no completo. Uma outra coisa importante que eu gostaria também de passar para vocês é o seguinte: toda semana nós temos uma enquete, uma pergunta da semana. Eu quero agora prestar contas da semana passada. Na semana passada nós tivemos a pergunta, sobre qual que é o maior problema de Santa Luzia, e o que foi respondido, pessoal, 31% do universo de quase 50 pessoas responderam que é saúde, 31,8%. 27,3% responderam que é transporte público. E 18%, como eu sou daltônico, colocou emprego e renda. Eu pedi para anotar aqui na ordem certa para não falar, tá certo? Então, na semana passada, nós tivemos essa resposta. Muito bem. O que nós temos ainda dessa semana? E aí você não se esqueça, já vou colocar aqui para você ir direto lá no nosso site. Nós temos um site, está no ar, o site aí abraão.com, tá certo? abraão.com. Você vai no meio do site, tem aqui, depois a gente fala mais sobre o site. Pergunta da semana. Então tá assim: toda semana você está convidado a responder um questionário rápido ou mesmo uma enquete para nos auxiliar e tomarmos as melhores decisões. Você clica no Acesse Agora e você já vai direto para o formulário. E a enquete do dia 3, que foi ontem, na verdade, desde domingo até domingo que vem, quais são as prioridades, qual deveria ser a prioridade da prefeitura durante a pandemia? E aí a gente explicou, os números de infectados e mortes em Santa Luzia ainda estão em crescimento. Para você ter uma ideia, eram 4 mortes em 20/6 e agora são 45 no final de julho. Lembrando que hoje, dia 4, já são 49. Qual deveria ser a prioridade da prefeitura? 1. Inaugurar parquinhos na praça da cidade. 2. Articular com o governo federal e estadual medidas conjuntas de prevenção sanitária e reconstrução econômica da cidade. 3. Capinar e pintar praças e meio-fio para atrair a população. 4. Acolher e monitorar as famílias dos infectados e falecidos pela Covid-19, incluindo acompanhamento social e psicológico. E 5, executar o projeto Calçada da Fama em Santa Luzia. Aqui é rapidinho, você coloca o seu e-mail e você já encaminha para a gente ter ideia do que você está pensando. Então, aqui, independente do achismo, a ideia é mostrar o que realmente está, qual que é o sentimento da cidade. Mesmo sendo uma amostra ainda pequena, mas a ideia é da gente, sim, estar discutindo aqui, o que está acontecendo conosco. Tá joia? Daqui a pouco eu vou para as participações. Desde já vou colocar o meu convidado aqui no ar, apresentado para vocês, para que a gente possa conversar.
Muito boa noite, Ederson Passos. Tudo bem contigo? Tudo bem, Abraão? Tamo aí Tudo junto. jóia. Muito obrigado pelo seu, né, né, nos ceder um pouquinho de tempo aí, você nas suas pesquisas, dando aula, mesmo em tempo de pandemia, né, deixou um tempinho para a gente aí conversar com Santa Luzia, com os nossos ouvintes, né, os nossos que estão nos assistindo, mesmo online ou mesmo fora do ar, né, que depois disso aqui, ela fica no Facebook, depois vai para o nosso canal no YouTube, né, só no YouTube Abraão Graco e vai estar lá. E eu gostaria que inicialmente você se apresentasse para o nosso público, Ederson. Bom, eu sou um filho da terra, né? E vim para Santa Luzia, eu tinha 5, 6 anos, né? Me criei no Conjunto Cristina, né? Conjunto Cristina A. Eu tenho muito orgulho desse conjunto, das pessoas que nele habitam, conheço muita gente, né? E sou também alguém que cresceu tentando negar as estatísticas, né? Então, estudei, hoje eu sou economista, né? E tenho pós-graduação em finanças, eu tenho pós-graduação em gestão de projeto, né? Gestão escolar também, outra. Eu tenho mestrado em Gestão administração escolar, ó. pública, e ajudei, por exemplo, durante um tempo, a Caixa modelar alguns programas habitacionais, programa de arrendamento familiar, Minha Casa Minha Vida. A gente deu essa força lá em Brasília. Então, a gente já rodou um pouquinho, né? E hoje eu dou aula, tenho a minha Isso é empresa bom. de consultoria, dou palestra também, mas assim, eu tenho a cidade no meu coração, né? Então, estou sempre disposto a ajudar aí. Muito bem, obrigado. Antes da gente começar, deixa eu saudar aqui quem está conosco também, logo no início. A Nilma, boa noite. Kate Souto, boa noite, obrigado pela sua audiência. Vanessa Pereira, boa noite. Márcia Machado, João Bosco, Patrícia Costa, muito bem. Kátia Prado, Camila, muito obrigado. Sou Antônio Eliseu de Oliveira. Antes da gente começar a falar da situação da economia propriamente dita, eu queria que você explicasse, na verdade, do que se ocupa a economia. Em palavras bem rápidas. Eu acho até uma boa pergunta do fundo do meu coração, porque, em geral, as pessoas têm dificuldade para entender isso, né? A grande parte das pessoas imagina que a economia é uma ciência exata. Na verdade, ela é uma ciência social. O que significa dizer? Seja lá o que a gente planejar, isso é feito por pessoas e para pessoas, né? Por isso que ela é uma ciência social. Então, a economia, ela estuda a macroeconomia. O que é a macroeconomia? É estudo das variáveis que influenciam toda a sociedade, que a gente sabe, vivencia. Juros, emprego, desigualdade social, crescimento. Ela também tem uma parte que estuda a microeconomia, né? Que é a organização empresarial, teoria do consumidor. Então, teoria do consumidor é assim, ó. Eu sou uma pessoa que, se não tiver preço, eu nem entro no lugar. Mas, às vezes, uma outra pessoa se guia pela qualidade. Então, a teoria do consumidor vai estudar isso. Ela estuda também a economia internacional, essas relações de troca. Então, um exemplo. O Brasil, do contrário que se imagina, é um dos países mais fechados do mundo. Então, a gente estuda essas relações internacionais, entre outros campos de estudo. Mas o impacto é sempre para a sociedade. Qual é o impacto de uma variável para a sociedade? Qual é o impacto da pandemia para a sociedade? Então, a economia tem que estudar isso, né? Muito bem. Então, se eu posso trocar em miúdos o seguinte, a economia estuda as oportunidades, os riscos e mesmo o que a gente chama de o que tem da escassez. Não é isso? A escassez numa determinada sociedade, como se faz para romper isso, né? Em linhas gerais. É um princípio muito simples, que é o seguinte: eu tenho desejo, você tem os
os nossos colegas aí que estão nos assistindo, cada um tem o seu desejo econômico. Isso é perfeitamente natural. Mas, infelizmente, a economia não produz tudo para todo mundo ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala da escassez. Infelizmente, naquele momento, uns ganham mais, outros ganham menos. Infelizmente, né? Tem mais leite para uns, tem mais escola para outros. Não tem para todo mundo ao mesmo tempo. Infelizmente. Por isso que, então, a gente tem que estudar como melhorar isso. Muito bem. Eu vou pegar agora uma reportagem do UOL Economia. Eu vou colocar aqui, vou partilhar a tela com os nossos leitores. E eu gostaria que você, na sua condição de economista, traduzisse para a gente o que a gente vê aqui. Geralmente não é a mesma coisa. Por exemplo, mais pobres buscam empréstimo na pandemia e mais ricos poupam. Me explica, o que está por trás disso, Ederson? Primeiro que a gente tem que dar uma resposta que é uma resposta histórica. Historicamente, nosso país é um país de classe social, né? Tem classe A, classe B, classe C, classe Z, as pessoas que estão mais afastadas. Historicamente, numa crise, quem sofre mais é o pobre, todo mundo sabe disso. E ele, na sua necessidade de sobrevivência, ele busca recurso. O rico, não existe crise para a classe A, nunca teve crise. Se muda governo, se tem pandemia, não existe crise para a classe A. Então, para quem tem capacidade de poupança, ele passa ileso pela crise. Classe média alta, ele passa ileso. Ou seja, ele está preocupado em poupar, fazer o dinheiro render mais. Para aquele que não tem recurso, que sobrevive, que tem que somar todos os dias para verificar se ele vai ter condição aquele dia de consumir, de comer literalmente, né? Essa pessoa está sempre buscando crédito. Então, o problema não é essa notícia. O problema é a consequência de uma notícia como essa, que é, num segundo momento, alguém tem mais dinheiro e alguém está mais endividado. E isso piora o processo de distribuição de renda. O pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. E perpetua a desigualdade, na verdade, né? A tendência é aumentar a desigualdade. Por quê? Como é que o pobre vai sair de um processo de endividamento? Ele vai sair mais endividado, né? Ele vai sair mais sacrificado. Agora, aquela pessoa que poupou, não. Ela tem fundo, né? Ela vai sair melhor no sistema. Então, o que acontece? Ele cria um afastamento, né? Entre as classes. Isso é péssimo, né? Isso é muito ruim. Então, trocando em miúdo, o rico tem ativos. O pobre tem dívida, tem passivo. E a classe média, ela tem ativo e passivo, e ela fica ali equilibrando no que a coisa... às vezes, a classe média é assim, ó. Às vezes ela tem ativo e às vezes ela tem passivo, a classe média. E às vezes ela tem ativo, às vezes ela tem dívida e acha que ela tem ativo. Ela fica iludida com o bem, mas está endividada. Olha o perigo aí, ó. Né? Você fica iludido com o carro, mas na verdade você está dirigindo um boleto bancário, né? Falando nisso, em boleto bancário, em situação econômica, vamos falar um pouco do auxílio emergencial. Vou ler as notícias, depois você explica para a gente o que foi isso, o que é diante da crise. Por exemplo, tá aqui a reportagem. O governo estuda estender auxílio emergencial até o fim de 2020. Caixa Econômica vai pagar auxílio emergencial a 805 mil novos beneficiários. E no final tá assim, auxílio de R$600 tem novo calendário para quem contestou ou foi bloqueado. Eu estou dizendo isso que durante muito tempo aqui a gente fez várias lives explicando para o pessoal, olha, se o seu nome não bateu nos cadastros, recorra e tudo mais. E está acontecendo aqui. Mas vamos lá. Ederson, o que é o auxílio emergencial diante dessa pandemia, meu caro? A primeira coisa que a gente tem que destacar é o seguinte, o governo está fazendo favor para ninguém. Isso aí é a primeira coisa que a gente tem que destacar. Isso existe desde 1929 no mundo, que é toda em processo de crise, guerra, pandemia,
o Estado ele tem que participar do processo econômico, ajudando as pessoas, sobretudo em renda. Perfeito? Então, o governo não está fazendo nenhuma obrigação. O que ele está fazendo é nada mais do que estabilizar a renda das pessoas para que nós consigamos passar dessa crise, dessa pandemia, de uma forma menos traumática. Então, é um colchão amortecedor, né? É uma almofada, quer dizer, eu amorteço momentaneamente para depois ele voltar para o mercado de trabalho. Essa ideia de estender significa dizer que a pandemia não passou, né? Esse pico que nunca chega, esse tal de platô da crise que nunca chega, né? Nós tivemos a live sobre isso. Não está caracterizado, quer dizer, chegou no pico mesmo? Será que é o pico mesmo? Então, como isso não está caracterizado, é claro que o governo ele tem que participar estendendo essa política. Perfeito? Porque, senão, do contrário, se ele tirar essa política de hoje para amanhã, o sistema econômico ele implode, literalmente implode. Tranquilo? Então, literalmente, as pessoas ficam sem o que comer. É muito sério isso. Então, por isso que ele tem buscado estender o prazo e trazer para dentro do sistema a quantidade máxima de cidadão possível eleitas, né, elegíveis para receber o auxílio emergencial. Então, que ele faz a roda girar, né? Isso? Vou buscar. Muito bem. Dentro desse cenário, a gente está falando, né, falou um pouco do que é economia, já entramos na questão da crise. Dentro dessa crise, não vou discutir qual que é a origem dela, você podia falar um pouco do que está acontecendo? Olha, até antes de março, a gente tinha uma crise política no mundo, como todo no Brasil em especial, uma crise econômica, porque a economia não empinava para cima, né? E agora a gente tem uma crise sanitária. Então, a gente fala assim, depois do fundo do poço, parece que ainda tem um calabouço, né? O trem não para. O que deu certo e o que deu errado como formas de resolver ou minimizar essas três crises que estão imbricadas aqui na nossa realidade, Ederson? Então, é assim, ó, se você me permite fazer só um adendo, né, a sua colocação, muito bem colocado, por sinal, na minha leitura, nós, Brasil, nós vivenciamos três crises. Das três, duas é fácil de resolver, uma é mais difícil. A primeira é a crise política. A crise política, a gente tem a oportunidade de renovar, oxigenar a cada 4 anos. Então, essa possibilidade a gente tem de acertar. A crise econômica, ela tem ciclo. Então, historicamente, tem momentos de crescimento e tem momentos de decrescimento. O Brasil começou 2020 com tudo para voltar a crescer, tudo. A gente fez o dever de casa ano passado e começou esse ano um cenário que nos permitiria crescer. Aí eu estou olhando federal, estou olhando lá em cima, né? E infelizmente veio a pandemia, né? E a terceira crise, que é uma crise institucional. O que é a crise institucional? Nós temos ainda muitas instituições que não funcionam direito. Elas não funcionam. Porque, vamos pensar, a quem as instituições servem? Elas servem à sociedade e ao seu cidadão, o seu objeto principal. Infelizmente, no Brasil, as instituições, elas são disfuncionais. O que é isso? Ela não serve para o cidadão. Por isso que eu falo que é uma crise institucional, quer dizer, as instituições não servem para o cidadão. E isso é muito sério. E a gente ainda vai ter muitos anos para resolver. Muitos anos ainda para resolver. No que confere a questão da crise econômica, né? No que confere, o que deu certo na crise econômica? As decisões emergenciais, elas têm se mostrado assim, úteis, não sei se plenamente suficientes, mas elas têm se mostrado úteis para minimizar o impacto dessa pandemia na realidade doméstica das pessoas. No literalmente
almoço e na janta do cidadão. Ela tem se mostrado útil em ajudar. O que acontece é que você deixar tudo na mão do governo pode ser bom num lugar, pode ser ruim no outro. Então, na minha humilde opinião, você tem o sistema bancário, ele deveria ajudar mais durante o processo de crise. E eu não vejo isso. Eu não vejo. Então, assim, poxa, o banco cobra 8% ao mês, o que ele está fazendo para ajudar? Bicho, o banco tem banco que fechou, está fechado, você não consegue ter um atendimento. Tem banco que você vai na agência, eles não servem, por exemplo, um álcool em gel. Né? O álcool em gel é só quando a agência está aberta. Depois, lá no autoatendimento, nem uma caneta você acha. E eu acho isso muito sério, que as instituições que mais ganham dinheiro no Brasil, elas não participam do processo de ajuda. Né? Esse é o lado que, na minha opinião, não está dando certo. Muito bem. Vamos a algumas perguntas aqui dos nossos, né, que estão nos assistindo. Vamos lá. Kátia Prado mostra o seguinte: é tão gratificante poder participar de um debate com pessoas inteligentes, linguagem que abrange a todos com clareza. Obrigado, mas inteligência é pro Ederson, viu? Obrigado aqui. Você sabe que... Pode falar. Você sabe que tem uma frase que diz que assim, quando a gente discute, a gente se eleva, né? Muito bem. Boa noite a todos. Vendi muitos pães do balaio em 1990. Somos raiz luziense. Sempre tinha uns 14 anos ou mais, ou menos. Eu sinto que a economia está fraca. Deveria ter mais incentivo do poder público. Porque está falando da economia aqui em Santa Luzia. O que você acha, Ederson? Eu acho o seguinte, que proatividade em relação à administração nunca fez mal a ninguém. Então, o que eu acho que é uma carência dos municípios é muita burocracia e pouca ação efetiva para o cidadão. Né? Não adianta você pintar parede. Né? Você tem que estar presente. Né? É um problema que eu vejo. Eu viajo muito. Meu trabalho é viajando. Eu conheço Uberlândia, Uberaba, conheço cidades grandes, Zona da Mata, conheço várias cidades. E eu vejo que algumas cidades... as pessoas acham que é suficiente varrer o chão, entendeu? A cidade está limpa. Não, isso não é suficiente. Você tem que ter ações mais efetivas, né? Perfeito? É aquela questão que a gente estava discutindo do governo eficiente. Porque, olha só, vamos pensar. Se eu vou lá na parte de tributo, eu vou tirar um boleto do IPTU para pagar, eu pego um ônibus, eu reservo um dia para isso. Agora, se eu puder fazer grande parte desse serviço online ou remotamente, eu não preciso gastar mais. O sistema já está eficiente. Então, esse dinheiro eu posso alocar em escola, eu posso alocar em mobilidade social, mobilidade urbana. Né? Esse é o desafio. E eu concordo com o rapaz. João Bosco perguntou: gostaria que o professor explicasse por que Paulo Guedes não consegue levantar a economia do Brasil. O Paulo Guedes, o que ele fez foi o seguinte: ele propôs as reformas assim que esse governo foi eleito. Ele propôs algumas reformas. Entre essas reformas está o da Previdência. Vai ser ruim para todo mundo, né? Exige o sacrifício de todo mundo. Então, no momento em que a nossa economia estava preparada para crescer, porque você tem que pensar o seguinte: como é que a economia cresce? Ela cresce quando o governo gasta, mas quando as empresas também empregam. Então, quando a gente estava preparando para isso, a gente teve que ter esse recuo. Eu conheço empresas, por exemplo, aqui de Betim, que demitiram 70%, agora estão contratando, colocaram em suspensão o regime de trabalho. Então, tudo que foi construído em um ano, na tentativa de fazer o Brasil crescer, perfeito? Ele foi por água abaixo. Eu vejo algumas ações também equivocadas, tá bom? É muita pirotecnia, né? Sem pouca ação efetiva, né? Muita pirotecnia. Mas, na minha humilde leitura, nós estávamos, até o início da pandemia, nós estávamos caminhando para uma direção de crescimento, geração de emprego, né? E que foi atrapalhado.
O nosso colega da ponta, ele tem que entender o seguinte: o governo, ele tem que fazer muita coisa, ele tem que fazer mesmo, não tem jeito. É escola, ele tem que garantir, segurança, ele tem que garantir, hospitais, sobretudo agora, ele tem que garantir, né? Mas o dinheiro, ele não cai do céu, ele não brota, né? Então, imagina, governo... E o Estado, vamos combinar que o Estado não produz uma agulha, né? Ele arrecada tributos e organiza as políticas públicas para que a coisa, né, flua. Agora, tem um detalhe: governos bem articulados conseguem recursos. Então, vou citar só um exemplo. Lá na Caixa Econômica Federal, lá na matriz, lá de Brasília, tem um andar lá que só atende prefeito. Por que ele atende só prefeito? Para os prefeitos que chegam com projetos, bons projetos, liberam recursos. Tem muito dinheiro nesse país. Então, se você tem equipe, se você tem um corpo técnico, né, inteligente, que saiba onde que está o recurso, que saiba onde vai pegar o recurso, né? Eu estou falando isso porque eu já participei mais de uma vez para algumas cidades, e lá liberar recursos, cara, não é nada de outro mundo, o dinheiro está lá, é só se você chegar com um bom projeto, dependendo da área que você quer investir, por exemplo, saneamento, urbanização. Não tem nada a ver com a emenda parlamentar, né? Nada. O dinheiro está disponível, basta um bom projeto. É saber. Isso é engraçado, Ed, quando em 2018, quando eu candidatei para prefeito, eu falei que a gente tinha o sonho de fazer a Embaixada de Santa Luzia em Brasília. Por exemplo, a sede da Caixa Econômica ali no setor de autarquia sul, né, que é perto da AGU, inclusive, esse setor, você não precisa de lobby de deputado, o que você tem é o seguinte, tem um fluxo contínuo lá de projetos que são de saneamento básico, na área de esporte, na área de saneamento, a gente fala como um todo, né, questão de coleta de lixo. Santa Luzia já perdeu restaurante popular, Santa Luzia já perdeu usina de reciclagem. O dinheiro, nesse caso, o dinheiro chegou a estar na conta e foi devolvido. Então, eu falo que, já deixando, pegando essa deixa sua aí, né, não basta o prefeito ter amigos, você não pode governar com amigos, você tem que governar com gente que... passa para gente técnica, mas não quer dizer. Na verdade, você tem que governar com gente que sabe gerir a máquina. O que é gestão? É colocar o recurso certo, no lugar certo, na hora certa. Então, a pessoa, meu secretário pode não ser um cara técnico, mas ele tem a noção de falar, olha, eu não sei aqui, mas eu sei quem tem. Eu não entendo nada de economia, mas eu conheço o Ederson, que entende, conhece os caminhos. É assim. Né? Então, quando você está falando de Uberlândia, você vai naquela cidade do interior de São Paulo, a questão não é só a perspectiva dos impostos que ela arrecada, mas como ela distribui. Então, assim, você tem toda uma concorrência no sentido da população de estar falando, olha, isso é muito pouco. Né? Então, quando você vê pintando meio-fio, inaugurando parque em plena pandemia, inaugurando semáforo, ou seja, é uma mediocridade, porque é como se tivesse uma Ferrari, que o município é uma Ferrari. E você está dirigindo essa Ferrari como se fosse um Fusca, cara. Então, assim, e quem sofre? A população, porque, na verdade, ela não tem o acesso ao que ela deveria ter se você dirigisse ela igual o carro, a Ferrari, como se fosse Ferrari. Então, de novo, o papel da gestão é um negócio que eu sempre vou bater, e é bom que quando você levanta essa bola, né? A Caixa Econômica é uma baita de uma parceira nesses projetos estruturais, esses projetos de mobilidade, projetos de saneamento básico, e agora tem o novo marco do saneamento básico, né? Que muda muita coisa e, ao mesmo tempo, dá ao município também uma área de respiro para isso. E a gente está aqui, né? Eu falo que daqui a pouco tem muita gente perguntando aqui, Ederson, eu não vou falar muito não, sobre esse cenário pós-pandemia, eu vou deixar para você ir respondendo, tá joia? Vou colocar aqui a pergunta da Márcia. Márcia Machado, nos Estados Unidos, não existe classe média, ou classe alta ou classe baixa. Como é deslanchada a economia dos Estados Unidos? Porque estão sempre no mercado de trabalho na ativa? Por que o sistema econômico é considerado por aquela coisa mais séria do país? O que vocês nos explicam sobre isso? É uma pergunta bem inteligente, né? Uma pergunta muito inteligente. Que a resposta ela tem alguns nuances. O meu receio é que a gente vivencia tanto essa crise de personalidade nossa, que é
ou é muito esquerda as coisas, ou é muito direita, né? Na verdade, tinha que ser nem direita e nem esquerda, para mas frente, né? direção cidadã, né? Eu sempre defendo isso. A economia americana é uma economia liberal. O que é uma economia liberal? A economia liberal é que o governo ele trabalha para desburocratizar e ele cria incentivos à geração de emprego. Então, na verdade, a autoridade americana ela amanhece e anoitece pensando em como aumentar o nível geral de emprego para a economia, né? Mas a gente tem que ver que é uma economia que tem realidades próprias em que a gente não conseguiu chegar ainda. Por exemplo, o mercado de trabalho ele é mais flexível. Isso também aumenta a responsabilização do cidadão americano. Então, o cidadão americano, ele não tem, por exemplo, a infraestrutura que a gente tem na saúde. O cara chegou lá, ele não tem o seguro-saúde, ele morre. Se ele não pagou, lá não fica... tem o SUS. Eles tentaram implantar o Obamacare, não é isso? E lembrando que o governo Obama, ele pegou a crise de 2008, 2009, ele deixou o governo praticamente com pleno emprego, né? Desemprego de 3%, 4%, né? O que é uma realidade. E, de novo, eles não têm o SUS. O nosso SUS aqui é eu falo isso com muita gente, a gente fala mal do SUS, você tem que ver nos Estados Unidos como é que é. Se você não tiver o seguro-saúde, você morre. Então, assim, eu acho assim, existem fatores positivos lá e fatores negativos. Quais são os fatores positivos? Eu acho que a liberdade econômica é a principal, que é o governo ele trabalha para desburocratizar, né? Ele trabalha para criar oportunidades de trabalho, emprego e renda. Voltou? Eu tinha dado um pico aí. Só que a responsabilidade só porque eu vou pedir nossos ouvintes, se tiver algum problema, me fala, tá? Porque a gente tá dando umas travadas, e quando você vê que trava, você, por favor, Ederson, repita a última frase para a gente não ter prejuízo. O que eu falei é que no sistema americano ele tem os seus fatores positivos e negativos. Qual que é o fator positivo? É que lá as autoridades elas trabalham para aumentar emprego, renda e consumo, porque aí você ativa o sistema produtivo, tá bom? Mas lá tem um contrato de trabalho diferente da gente, toda uma realidade diferente e que impõe ao cidadão a responsabilidade da decisão, né? Aqui, grande parte do nosso sistema ele existe para nos dar suporte. Então, vou citar um exemplo. Eu me acidentei há 2 anos, quase que eu morri. Fui atendido aqui na UPA de São Benedito, né? Eu saí do hospital 5 dias depois. Puxa vida. O cara nem me perguntou se eu tinha plano de saúde. Ele já foi me atendendo, já me colocaram na ambulância, já fui para a sala de cirurgia. Pô, eu vou criticar o sistema por causa disso, né? Eu tenho que melhorar o sistema, eu tenho que criticar para o sistema melhorar. Mas ele funciona, né? Particularmente, eu gostaria que nós vivenciássemos uma realidade da economia americana, né? Que a gente igual ela falou, ou é rico ou é pobre. Na verdade, vamos combinar o seguinte... A diferença é pouca, né? Quer dizer, o cara deixa o carro na rua, ele larga o carro para lá para comprar um carro novo. Já pensou se isso acontecesse no Brasil? Lá a BMW é 3 mil reais, uma BMW, um negócio. Por cada questão do porque o sistema gera tanto emprego, o cidadão ele está acostumado àquele sistema que ele sabe que enquanto ele tiver força de trabalho, ele vai ter emprego. Enquanto ele procurar, ele vai ter emprego. Porque o sistema, ele trabalha para isso. É tão verdade o seguinte, se o nível de desemprego aumentar nos Estados Unidos, o presidente não é reeleito. É um exemplo. Tá? Aqui a gente tem que trazer um pouquinho disso aqui para cá, né? Que é deixar na mão das empresas essas oportunidades também. Só que aqui é muito burocrático, é um ambiente caro. Aqui no Brasil tudo é caro. É um ambiente caro. Que empresário que vai ficar feliz em montar negócio aqui? O ambiente é caro, entendeu? É burocrático, você tem corrupção, você tem crime e organizações criminosas. Tudo isso afasta o investimento. Isso afasta o investimento. Então, eu vou citar só um exemplo. Eu conheço uma cidade, não vou nem falar o nome dela, que o prefeito, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu
fazer uma infraestrutura e falou, olha, aqui é uma região imensa lá o que ele fez. Ele falou, a empresa que... Qual cidade que é? Não, não vou comentar, porque eu estou participando de uma consultoria e eu tive que preencher o confidencialidade do contrato. Mas o prefeito ele mandou fazer um descampado, uma área de... como se fosse um porto seco. Em que se a empresa quiser ir para lá, você vai vir para cá, eu vou te dar isenção de 20 anos. A mão de obra é local. Ele já levou um Senai para lá. Pô, esse é um cara que está pensando lá na frente. Né? É um cara que está pensando naquele que atrai empresa. Por quê? Se ele atrai empresa, ele atrai emprego, renda local, o comércio aquece. Tá bom? Dinheiro acaba. Seja lá do cidadão, seja lá da prefeitura, seja lá do Estado. Se ele não entender que eu tenho que criar mais dinheiro, o dinheiro vai acabar. Como é que um governo cria mais dinheiro? Atraindo empresa para ele recolher imposto. Né? Para ele, cidadão, para a empresa gerar emprego, para o cidadão que é empregado nessa empresa, gastar aqui no comércio, no bar, na mercearia. Aí a mercearia vai contratar mais. Né? Isso. Ou aí seja, resumo da obra, o Brasil ainda falta muito para ser um país capitalista, não é isso? O país, do ponto de vista econômico, mais avançado. A gente fica brigando. Tem 20 anos que a gente está brigando com esse negócio. Como é que faz para resolver o problema econômico? Tem 20 anos. Pergunta da Kátia Prado. Você, Ederson, enquanto economista, como vê o Brasil nos próximos anos? Vai melhorar? O desemprego ficará ainda mais acirrado? O que você vislumbra para a geração que está vindo? Filhos, netos? Olha, ela te deu aí um exercício de futurologia, viu? Peraí que eu vou pegar a bola. É bom, é uma pergunta boa. O que eu aconselho as pessoas é o seguinte, eu faço uma brincadeira. E quando eu dou palestra, eu pergunto assim, e essa pergunta é comum, tá? É uma pergunta comum e é uma pergunta importantíssima. Ela é comum. Então, eu costumo responder assim para as pessoas, ó, você tem que fazer duas coisas agora, fazer duas coisas na sua vida. A primeira coisa é fazer um sistema de previdência privada. Ederson, eu junto dinheiro em poupança, tá bom? Tá ótimo. Eu aplico em título público, ótimo. Eu tenho um plano de previdência privada da minha empresa, ótimo. Eu estou pagando um plano de previdência privada, ótimo. Por quê? Não espere a aposentadoria pública. Ela vai vir tarde e ela vai vir com um dinheiro muito baixo. Imagina você se aposentar com 5 mil reais. É uma realidade para poucos. A maioria aposenta com salário mínimo. Então, imagine você lá com 65 anos e com um salário mínimo. E você trabalhou a vida inteira com 2, com 3. Isso é terrível, né? Seu padrão de vida. A segunda coisa que as pessoas têm que fazer é academia. Eu fico brincando. Você tem um plano de previdência? Tem academia? Por quê? Pra você gozar a sua vida com saúde. Né? E então, o que eu aconselho para pais preocupados com seus filhos? Busquem desenvolver as habilidades dos seus filhos, sobretudo uma outra língua, inglês, por exemplo. Pense num curso técnico para o seu filho, uma informática, por exemplo, que está bombando, né? Que está bombando. A revolução industrial, o emprego vai ser dentro dessa plataforma de internet, de informática e internet. Exato. O emprego igual a gente conhecia, as fábricas com aqueles grandes templos do emprego, isso não existe mais. A gente está em home office. Ela não existe. E outra coisa, as empresas não têm fidelidade nenhuma à marca. Ela não tem fidelidade à marca dela mais, já quer ganhar dinheiro. Eu trabalhei numa empresa que fabrica Ducato aí, ó, aqui em Sete Lagoas, né, do grupo Fiat. Lá a gente produzia veículos para Citroën, para Renault, para outras marcas. Então a empresa não está muito fiel a isso, não. O futuro, eu ainda não respondi a pergunta dela, tá? O futuro é serviço. Não é produto, é serviço. Todo produto é orientado a serviço.
Se você, por exemplo, pegar um avião, a uma pessoa que tiver oportunidade de pegar um avião, ou, por exemplo, fazer uma consulta numa clínica, se você é bem tratado, significa dizer que você é bem tratado porque o serviço é importante, porque o serviço é uma experiência. Então, o futuro é vender serviço. Então, a gente tem que pensar em que tipo de serviço que eu vou vender, que tipo de serviço que o meu filho vai ter que vender. Por isso que você tem que investir agora. A realidade, pós-pandemia, acabou a pandemia. Qual é a realidade imediata, nos próximos 3 anos, até 2024? Sacrifício. Sacrifício social. O Brasil vai voltar a crescer? Vai. Vai voltar a crescer. Mais sacrifício. Por quê? De onde que saiu esse dinheiro? Abraão, de onde que o governo vai repor o dinheiro que ele está dando ao auxílio emergencial? Quem vai pagar isso? Aqui, tem uma pergunta do senhor Eliseu, ó. Ederson Paz, de onde o governo está tirando todos os valores dos auxílios emergenciais? Sobrará para nós um déficit? É a pergunta dele. Isso. Ele está tirando de vários programas, de vários fundos e também do bolso dele, que chama Tesouro Nacional, que é o bolso do governo. O que ele está pegando? Ele está reunindo todos os fundos de forma contingencial para criar o recurso para dar o auxílio emergencial. Uhum. Ótimo, eu acho excelente, maravilhoso. Poderia ter sido um pouco mais, tranquilo? Mas esse dinheiro tem que repor. Ele tem que repor, senão o Estado ele quebra. Ele vai repor. Como é que ele vai repor isso? De 2 maneiras. Pegando emprestado para o banco, o governo pega emprestado para o sistema bancário. O sistema bancário vai emprestar para o governo. E a segunda dessas é tributo. Não adianta imaginar que a gente não vai pagar mais imposto. Né? A reforma do Guedes é um pouco isso, né? Ele simplifica a burocracia, mas ele aumenta a alíquota dos tributos. Então, a reforma que está aí no Congresso, a reforma tributária do Guedes, é bom de colocar isso na roda, porque esse é o assunto. Simplifica? Exato. Sim, vai retirar? Vai. Mas a alíquota vai aumentar. Então, na verdade, esse é o cenário que você está comprovadamente falando. Quem paga imposto nesse país? Quem paga? Quem ganha de 1 a 6 salários mínimos é pobre. Quem paga grande parte da massa tributária, desse bolo tributário, são as pessoas mais pobres. Então, o que eu estou dizendo... É sobre consumo, né? Vou só exemplificar isso. No Brasil, aí de cada 10 reais, 4 é em tributos. E ela geralmente é sobre o consumo. Então, se você compra uma bala, se você compra, tudo tem uma tributação em cima daquilo ali. A tributação é sobre o consumo e não pela renda. Então, se a gente for olhar, isso que você está dizendo é muito importante. O cara mais rico do Brasil, proporcionalmente, ele paga menos imposto do que o cara que está recebendo auxílio emergencial. Olha que loucura isso. Olha que sistema tributário perverso. Estou falando de renda. É isso aí. Renda. Eu não tenho louco. Esse tema, política tributária, e a gente podia fazer só uma live só sobre ele. Porque se a gente começar a falar, quem está do outro lado começa a chorar. Começa a chorar. Porque o nosso sistema tributário ele é disfuncional. Ele tem desvio de finalidade, quer dizer, às vezes o tributo não é para uma finalidade específica, é usado para outra. Okay? E ele incide sobre consumo, né? Essa água que eu estou tomando aqui, 30%. O que significa dizer? É simples. Nenhum país, pode escrever isso aí, nenhum país do mundo se tornou desenvolvido tributando consumo. Nenhum. Você tem a França que tributa, mas não tributa da maneira que a gente tributa. A gente tributa 30% sobre o produto e tem as faixas de tributação sobre imposto de renda, mais o IPVA, que é sobre propriedade. Então, vamos parar de falar de tributo, senão a gente vai chorar aqui. Então, vou voltar, vou responder as 2 perguntas numa frase só. O governo, então, ele vai precisar de fazer as reformas para recompor grande parte dos fundos do qual ele está tirando dinheiro. Né? Então, uma alternativa é endividamento, ele já está todo endividado, e a outra é aumentar a tributação. E tributação, quando eu falo, é tributação de tudo quanto é coisa que você imaginar.
para recompor as suas receitas. Beleza? Isso acontece, não é um ano, não é 2 anos. E começa a melhorar depois de 3, 4 anos. Ok? Muito Por isso bem. que nós, cidadãos, nós temos que estar muito atento ao que vai mudar. O pós-pandemia, na minha opinião, o maior impacto é sobre a nossa realidade, que é chamado emprego e trabalho. Não sei se você vai concordar comigo, né? Que a realidade haverá mais trabalho, mas menos emprego, né? Então, o que está sendo que aí vem os contratos temporários, freelancer e tudo mais, né? E não, é pior que isso, O que emprego não é mais o que a gente... emprego. É a uberização. É o Uber sendo... É o Uber do professor, né? É o Uber do prestador de serviço. É a uberização da vida. É a uberização da vida, literalmente. Né? O que eu acho triste, mas é o que todo mundo está chamando aí de... Eu não gosto de repetir, eu tenho medo dessas expressões assim que viram meme, né? Que é o novo normal, né? Um novo normal, que é fazer você acreditar que é o seguinte: eu estou pagando mais imposto porque é o novo normal, eu estou pior porque é o novo normal. Não. Então é muito perigoso, tá? Então, engraçado que a questão é importante referenciar trabalho de emprego, né? Trabalho vai ser de emprego é diferente. Eu tinha um amigo que ele era meio preguiçoso, né? Aí ele falava assim: aí tem emprego? Não, aqui tem trabalho. Não, trabalho eu não quero, não, eu quero emprego. Exatamente. Bom, então, resumindo, para o futuro, os meninos têm que o quê? Quem está aí, que tem mão de obra ativa. Primeiro, fazer presença privada. Segundo, colocar os meninos para fazer inglês e informática. E o terceiro, qual que é? Com certeza. Faz um plano de previdência, um sistema de poupança, né? Então, por exemplo, você quer ver? A pessoa deve estar assim: mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade de poupança. Então, você faz o seguinte, ó, na sua vida, se você tem uma casa, toda obra que você fizer na casa, a casa pode ter 10 metros quadrados, pode ser 100 metros quadrados. Qualquer pessoa valoriza o seu imóvel. É um sistema de poupança. Você concorda? Até um consórcio é um sistema de poupança. Até o ruim, cortou? mas até o quê? Cortou aqui. Até um consórcio é um sistema de poupança. Um consórcio, sim. Muito bem. Por quê? Porque se você tem que buscar melhorar os seus ativos. A minha casa tinha um quarto, agora tem 2, agora tem 3, agora tem uma varanda. Não é um sistema de poupança que você está fazendo? O imóvel valorizou. Perfeito? Então você tem que buscar daqui para frente. Tem valor agregado maior, né? Lógico, entendeu? É lógico. Muito bem. Né? Vamos com as perguntas aqui. Você vai ter que colocar resposta menor. Ter respostas menores aí. Nós já estamos com quase 50 minutos. Qual a sua opinião sobre o auxílio caso essa pandemia se estenda? Se estender, tem que estender o auxílio. Não tem jeito. Não tem jeito. É mais ou menos o seguinte: você leva as pessoas num navio até metade do caminho e fala assim: gente, agora vamos voltar para trás. Né? Ou afunda o navio. Não tem jeito. Se estender, tem que estender o auxílio. Isso é muito claro. Próxima pergunta. Edson, o que pode ser feito para diminuir o peso morto da sociedade brasileira sobre aquela questão de se empreender no Brasil para gerar emprego? Então, assim, a expressão que ele usou de peso morto, aí eu não sei se ela é da área, porque ele tem um outro conceito na economia. O peso morto é todo aquele número de pessoas que ficam fora do bolo de consumo. Todas as pessoas. Então, vou citar um exemplo. É o looping Quando a CEMIG resolve aumentar a tarifa... Quando a CEMIG resolve aumentar a tarifa, muitas pessoas vão ficar sem a capacidade de pagar. E isso é o peso morto, que as pessoas estão fora do sistema de consumo. As pessoas que estão fora do sistema de consumo, e que serão muitas pós-pandemia, elas têm
elas têm que ser enquadradas em programas de auxílio social. O que eu estou falando? A pessoa estava recebendo um auxílio emergencial. Beleza. Agora a pandemia acabou. Parei de dar o auxílio emergencial e a pessoa se vira. Não, né? Não é bem assim. Ó, só para você ter uma ideia, Brau, eu fico vendo muita gente criticar o Bolsa Família. Porque o Bolsa Família... Então, o Bolsa Família, para o governo, eu vou falar só para você, é troco de pão. Não é nada. Dava para ele dobrar o número de pessoas sem ter um impacto. Bastava ele reduzir os juros que ele paga do sistema bancário, que é fácil de fazer. E que o momento, ele está pagando menos juros agora, né, seria até adequado. Então, respondendo o rapaz aí, pós-pandemia, o que ele deveria fazer com essas pessoas que estão fora do processo de consumo? Aumentar os programas de auxílio, não emergencial, auxílio permanente. Tá? Aí não serão todas, né? Aí não serão todas. Aí você tem que fazer, mais. Tem que fazer eu tenho um conceito muito particular do Bolsa Família. Para mim é o seguinte, o Bolsa Família só existe para provar uma coisa, acabar com a miséria é barato. Eu estou falando de miséria, eu não estou falando de pobreza. Acabar com a miséria sai barato. Vamos lá, tem um aqui dizendo, o Robson, corpo técnico, Santa Luzia tem? Seria o Bombril e companhia? Bombril é um ex-vereador de Santa Luzia aí que está na atual equipe do prefeito e que é muito criticado, inclusive. Né? Kate Souto, falta de boa vontade, interesse em buscar o melhor para a nossa cidade. Alice, gestão em Santa Luzia, infelizmente, deixa a desejar. No meio da pandemia, foco em parquinhos. É complicado mesmo. Marcelo Lourenço, boa noite. Diminuir a máquina pública tornaria ele menos caro, mas seria eficiente? É uma boa pergunta, porque o servidor público ele é sempre o vilão. Mas, por outro lado, é uma coisa que tem que sopesar. Será que esse é o momento de aumentar o salário do servidor público? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso aí para a gente. Boa pergunta, Marcelo. Obrigado, viu? Então, assim, eu vou responder com base numa coisa no estudo que eu fiz. Eu fui coordenador do curso de administração pública no Centro Universitário de Sete Lagoas, 2 anos. 2. E na cidade de Sete Lagoas, nós fizemos um estudo para a prefeitura, inclusive até pessoas que participavam até do governo, salvo engano, acho que a Anastasia participaram também. E nós chegamos à conclusão seguinte, o sistema funcionava da cidade lá, tá? Ele funcionava mal, de forma insuficiente e de forma sobrecarregada. Então, a gente chegou à conclusão o seguinte, que pelo número elevado de funcionários, aí mais comissionado, né? Eles mesmos tornavam o sistema insuficiente. Então, o sistema ele pode trabalhar menos com mais eficiência. Só que aí a gente tem que fazer um detalhe. Então, o que eles fizeram em Sete Lagoas? O governo que entrou lá, eles falaram, não, vamos cortar. Aí saíram cortando, diminuíram metade dos funcionários públicos. Isso em alguns anos anteriores aí. E o sistema piorou. Aí eles foram atrás da gente. Você falou que era para cortar e o sistema piorou, e nós falamos, a gente não falou para cortar, a gente falou para investir em tecnologia, porque aí você vai ver qual funcionário é mais necessário ou qual área é mais necessária. Então, essa ideia só de cortar, que funcionário público é o vilão, isso aí tem muito folclore aí dentro, né? O que a gente tem que fazer é deixar a máquina enxuta, não significa só cortar, significa investir em informação, banco de dados, melhorar serviço. Automação. Eu tinha 10 pessoas para atender. Hoje é virtual. Não preciso pega essas 10 e vou alocar para uma área que realmente tenha necessidade. Que vamos pegar o governo, não é menos governo, é governo mais eficiente. Vamos pegar Santa Luzia. Você sabia que você não consegue tirar um boleto pela internet. Se você tiver um IPTU, você não consegue tirar pela internet.
Porque, na verdade, tem um cara lá que tem que bater um carimbo, tem que o outro que fazer. Quando, na verdade, né, você poderia fazer o e-government, que é isso, você automatizar e colocar a máquina eficiente. Porque a gente tem que sempre pensar lá na ponta. Você está servindo a quem? À população ou aos seus amigos? Então, assim, o concurso público ele existe para ter funcionário, né? Primeira coisa, né? Para entrar na máquina é o concurso público, e não os amigos do prefeito que ganhar. O segundo, a máquina ela existe para servir o cidadão. Aqui em Santa Luzia eles fecham a prefeitura de meio-dia 1 para almoço, meu cara. Você já imagina? Você trabalha na cidade e você vai na prefeitura, porque já que não recebe, não pode fazer nada por internet, você vai lá, não está fechada para o almoço. O trem é feito para não funcionar, é um descalabro. Então você tem setor ali, você vai lá, divide, tem 2 pessoas, um vai ficar na hora do almoço, troca de. É gestão. Né? Muito bem. A próxima aqui. Você entender por que esse tipo de coisa acontece, eu vou até indicar quem estiver assistindo, um antropólogo chamado Eduardo da Mata. Depois pesquisa no YouTube, Eduardo da Mata. Ele fala assim, em outras palavras, fala assim, o sistema ainda não foi entregue ao cidadão. Uhum. Tem pessoas falando, deixa que eu cuido para você. É seu, mas deixa que eu cuido para você. Tá guardadinho aqui, né? Muito bem. Olha aqui o que tem aqui o Robson Dias. Nota R$200, ouro batendo recorde, estamos caminhando por aí para a inflação. Fala um pouco aí dessa questão da nota de R$200. Está todo mundo perguntando, Ederson. É o seguinte, existe um conceito da economia que diz o seguinte, quando o governo pega a impressora dele e imprime dinheiro, para ele gera inflação. E essa inflação, ele pode se tornar perigosa, porque quando ela perde o controle e ela vira hiperinflação, é o que ele está citando aí. Então, ó, regra geral, a máquina, que é a impressora, eu só posso usar para repor. Nota rasgada, suja, amassada, eu fico imprimindo para repor no sistema. Eu não posso colocar no meu bolso. Né? Acontece o seguinte, o que o governo fez? Como ele contingenciou aquele fundo para dentro do bolso dele para ajudar, ele viu que existe um custo de emissão de nota. Ele tem um custo de emissão de nota. Então, ele resolveu fazer isso por vários motivos. Primeiro, porque como eu tenho que dar o auxílio, ou esse auxílio vai dar ao cidadão poder de compra, tem que ter mais nota em circulação. Então, eu coloco uma nota mais alta que o custo operacional de imprimir é mais baixo. Então, o custo de imprimir 4 notas de 50 é maior que imprimir uma de 200. Isso é uma lógica. Perfeito? A segunda é que, então, o sistema é para dar liquidez para o sistema, para fazer o dinheiro circular, para a atividade econômica se manter ou não cair mais. Terceiro? E uma outra coisa que é a minha opinião é que não vai gerar hiperinflação, não vai. Mas ele vai gerar uma certa inflação, sim. E essa inflação já foi calculada pelo Banco Central. Então, vou citar só um exemplo. A inflação esse ano deve estar em torno de 0, 0,5, 0,10. Com a pandemia, muitos preços caíram e a inflação zerou. Então, o que o governo pensou? Vamos imprimir mais notas, não é colocar no bolso dele, tá? Ele não está fazendo nada de errado. Ele só está pegando o dinheiro que é virtual, que está no bolso dele, como ele está pagando as pessoas, ele tem que imprimir. Então, ao invés de dar 4 de 50 ou 2 de 100, eu vou dar uma de 200. Porque aí eu estou dando auxílio, estou fazendo o dinheiro circular, o meu custo está diminuindo. Ao fazer isso, ele vai gerar inflação, sim, que vai ter mais dinheiro circulando. Mas essa inflação, ela está precificada. O que significa? Ele já calculou mais ou menos qual é a taxa de inflação que vai ter e ela está dentro da meta do governo. Do espectro. Tá? Na verdade, o risco... Eu fico receio de explicar demais, fica muito técnico. Na verdade, com o risco de deflação, porque a economia não está andando, um pouquinho de inflação faz bem, não é isso? Muito bem. Dentro de uma meta. Você observou muito bem, dentro de uma meta.
Conhece pouco de miserável. Para muito, Bolsa Família foi sinônimo de dignidade. A questão, discutindo a questão do Bolsa Família, né? Deixa eu ver o Mauro aqui, pessoal, já está 59 minutos para a gente fechar a nossa última participação aqui. Só para sabermos, o Brasil já arrecadou de janeiro até hoje, registrado pelo impostômetro, o valor de 1.212 bilhões, 231 milhões de reais. E para onde vai todo esse dinheiro? Pronto. Esse dinheiro, como a gente já sabe, ele está dentro do programa lá, do PPA, lá da Lei de Diretrizes Orçamentárias. PPA esse fundo ele vai para várias finalidades, né? Ele tem várias finalidades, né? É porque a gente pensa que o governo cai tudo num bolso só e ele vai gastando assim, você é meu amigo, estou gastando mais. Não é tão bem assim. Ele vai para N fundos que tem a finalidade. Fundo para habitação, né? Fundo para assistência social, fundo para saúde, Fundeb, não é isso? Então, ele vai para diferentes fundos conforme ele mesmo, o governo federal, estadual, municipal, indicou como ia gastar. Isso é obrigação do executivo. Ele é obrigado a mostrar como ele vai gastar. Tá bom? Muito bem. Por fim, deixa eu ver a última aqui. Meu filho é autista, é Unimed, e já tenho também cartão do Hospital das Clínicas. Eu prefiro o andamento do Hospital das Clínicas. Atendimento é nota 10. A gente está falando sobre a saúde pública, né? Eu concordo com ela. Eu concordo. Ela fala muito Predação. Bem. Predação dos recursos naturais. Ataque final a Huawei, TikTok, obrigado a ser vendido. Esse capitalismo dos Estados Unidos não é um risco à humanidade? Boa pergunta. Está dizendo aí o que está acontecendo, né? A China está subindo e os Estados Unidos está descendo. Então, existe uma chamada geopolítica, né? Uma espécie de uma guerra fria mesmo. E é boa a pergunta dele. Como é que fica? A gente está dentro... Todos que está dizendo ali estão ligados à quarta revolução industrial, né? O TikTok, como é que eu coloco aqui? Né? A Huawei, que é a que produz o 5G, né? Fala um pouco desse cenário para nós aí, para a gente finalizar com chave de ouro. Beleza. A gente tem que entender como se dá o fluxo do recurso. Como é que se dá o fluxo de dólares? Para onde que o dinheiro circula no mundo? O dinheiro no mundo chama dólares. Para onde esse dinheiro circula? Esse dinheiro, ele circula entre China e Estados Unidos, basicamente. Por quê? Quem mais consome? Sociedade americana. Quem mais produz? Sociedade chinesa, né? O chinês precisa de recurso natural. Quem fornece, entre outros países, o Brasil. Então, vamos pensar na lógica. Então, você está dizendo aqui, quem mais consome é os Estados Unidos e quem mais produz é a China. Ok. Então, vamos pensar. A China produz para atender os anseios do mundo, sobretudo dos Estados Unidos, ok? Para produzir, de quem que ela compra? Ela compra matéria-prima, né, de baixo valor agregado, commodities, né, soja, algodão, minério, de quem? De países como o Brasil. Ou semi-industrializado, por exemplo, suco de laranja, compra do Brasil. Então, ela vai lá, produz, consome parte ela vende para o mundo. O principal cliente são os Estados Unidos. Então, a gente tem que pensar, então, que esse é o fluxo. Estados Unidos, produto da China para os Estados Unidos. Dinheiro dos Estados Unidos para a China, da China para a gente. Se agora essa lógica mudar, se os Estados Unidos entrarem em colapso, espero que não aconteça, né, vai ser pior para nós. Porque se a China não produzir, ela não vai comprar da gente. Perfeito? Por isso que quando esse governo assumiu, o Jair Bolsonaro, ele estava querendo arrumar briga com a China. Né? Isso era pior para nós. Por quê? A gente vende para eles. A gente poderia vender para outros clientes. É só lembrar, o minério da Vale, que atravessa aqui as nossas estações Carreira Cumprida e passa por Santa Luzia, está indo para o porto para a China. E o pior de tudo, a gente vende a tonelada de minério
a, a $100 e a gente compra os trios de ferro a 450. É rir para não chorar, mas vamos lá, vamos voltar aí, essa coisa aí, só que eu lembrei. O que acontece? Se os Estados Unidos perdem a dinâmica deles, a China deixa de vender e deixa de comprar na nossa mão. Então é ruim. O que está acontecendo é a economia da China está ficando maior do que a economia americana. Talvez em 2025 ela ultrapasse a economia americana. Hoje a economia americana, o PIB é 19 trilhões de dólares. 19 trilhões. Não, repete. O PIB, né? O PIB. Da China Brasil tá 3, né? O do Brasil está 3 trilhões? Eu não lembro. 2,5. 2,5. Né? 2,5, 3. É por causa do dólar também, né? Altera isso. 2,5, 3. A gente ficou... Só de pensar que na década de 70 o nosso PIB era maior do que o chinês e hoje a China está 6 vezes maior do que o do Brasil, tem alguma coisa errada, né? Muito bem. Dentro dessa lógica mesmo, tem um professor Clery, eu falei que era hoje, mas esse aqui está dentro, olha só. Professor, sabemos que hoje a economia é cíclica e globalizada. Estamos constantemente vendo os representantes políticos, principalmente do Executivo Federal e seus ministros, fazendo duras críticas à China. Tem tudo a ver com o que você falou aqui, né? E um dos maiores compradores do Brasil. Nesse momento, não percebemos nenhuma posição da China com viés econômico. O que o senhor pode dizer sobre o futuro econômico internacional brasileiro e quais as consequências para nós, cidadãos brasileiros? Está tudo dentro aí, porque você está respondendo. Vamos lá. Eu acho que, por exemplo, até hoje, tem 50 anos que nós não construímos uma posição consolidada no mundo. O que significa dizer? Ninguém respeita a gente, ninguém conhece a gente. E nós temos muito potencial de inserção. Nós temos grandes intelectuais, nós temos empresários, nós temos empreendedor. O empreendedor, ele sai daqui, ele vai para a China, ele produz lá e vende para nós, o empreendedor brasileiro. Perfeito? Então, o que acontece? Nós não temos posição de destaque e posição de personalidade. Essa questão de brigar por brigar, né, isso é firula. O que a gente tem que atuar estrategicamente. O minério é nosso, o nióbio é nosso. Tá? Como é que a gente vai trazer inteligência para a gente agregar valor aqui? Como é que a gente vai trazer inteligência? Como é que a gente vai trazer o dinheiro? Né? A China quer o nióbio, vai montar uma fábrica aqui, e vai ensinar para a gente a produzir tubos, asa de avião, seja lá o que for com nióbio, e aí você pode levar um minério, que daqui a pouquinho eu sei produzir, eu não preciso mais de você. Foi muito bem feito isso até a década de 70, e depois perdeu. Né? Qual é o valor de destaque que a gente tem no mundo? Né? Ninguém respeita a gente. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Olha, pessoal, eu vou ter que... Vamos finalizar aqui. Antes da gente finalizar, agradecer aqui, né, todos que nos mandaram perguntas, né, e eu vou responder aqui, tá, para vocês, e eu passo também para o professor, se a gente não conseguir. Eu gostaria, na verdade, de fazer também as suas considerações finais, Ederson, sobre, né, o que nós discutimos aqui, chamar o pessoal à reflexão, para a gente fechar aqui com chave de ouro o nosso encontro. Eu acho que a nossa sociedade ela tem um enorme desafio, que é o desafio da reconstrução desse país e da mobilização. Esse país só vai dar certo quando a sociedade ela for permanentemente mobilizada em relação ao assunto. É difícil, mas a gente vai melhorando um pouquinho de cada vez. As economias elas são cíclicas, de fato, há momentos ruins, há momentos de crescimento, né? Esperamos que esse momento de crescimento ele volte já em 2021, né? Tomara que chegue uma vacina aí. Se chegar uma vacina, vai dar também uma injeção, sem querer fazer trocadilho, uma injeção de ânimo no sistema econômico, né? Então, assim, para você que é cidadão, o que você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar sempre na sua qualificação, cuidando do seu orçamento. Você tem que pensar, o governo tem momentos que me ajudam, mas eu tenho que fazer de tudo para não depender dele, que às vezes ele vai falhar. Ele pode falhar no momento que eu precisar. Então, você tem que cuidar do seu orçamento, ter um objetivo na sua vida. É uma coisa também que eu dou muito em palestra. O pessoal fala assim, não, mas
eu estou querendo fazer uma reeducação financeira. Sem objetivo, você não consegue, tem que ter objetivo. Né? Então, acreditar no seu trabalho, na sua capacidade, na sua qualificação, procure sempre fazer um orçamento doméstico, sempre cuidar das suas finanças, porque tem muita gente ainda mal intencionada nesse país. Né? Tá bom. Ô Edson, mais uma vez quero agradecer aí pela sua paciência, pelo seu prazo. Eu acho que a gente tentou ser o mais didático possível. Eu estou vendo aqui os comentários. Obrigado vocês por nos assistir. E a ideia é essa mesmo, né? Sempre ficar uma reflexão, trazer mais para nós aqui no nosso dia a dia. Eu agradeço, então, a você que nos assistiu até agora. Lembrando que terça-feira que vem nós temos a próxima live 20h30 aqui nesse mesmo canal e às sextas-feiras às 18 horas. Deixando aqui o nosso abraço fraterno. Cuide de seus familiares, cuide de você, né? Se puder ficar em casa, fique no isolamento, mas se não puder, fique no distanciamento usando máscara. O álcool em gel é de suma importância, porque para que todos nós possamos sair realmente, atravessar essa pandemia com menos lesões possíveis, seja elas físicas, financeiras e psicológicas. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Muito obrigado, Ederson, por nos atender. Então, até uma próxima, quem está nos assistindo, até uma próxima live especialistas.